Eu vou pedir que os irmãos coloquem os seus microfones no mudo, para não dar nenhum tipo de interferência aqui que eu estou gravando aqui. Se o irmão tossir aí, ou a irmã tossir, sai aqui na minha gravação. Então eu vou pedir que os irmãos permaneçam com os microfones fechados. Eu quero meditar com os irmãos rapidamente no Salmo 6. E nós estamos vivendo essa situação de grande dificuldade no mundo, e nada melhor do que a gente falar sobre a pedagogia da dor, né? O salmista quer mostrar para nós que a dor também ensina. Deus às vezes ensina através da dor. Às vezes nos desertos, nas aflições, nas situações de enfermidade, de grandes tragédias, Deus fala conosco. Deus às vezes quer falar, né, num momento de tranquilidade, mas às vezes nós não queremos ouvir, irmãos. E aí é necessário que haja o sofrimento para que nós possamos aprender e possamos, assim, crescer, ser abençoados pela graça de Deus. O salmista, né, Davi, ele vem dizendo assim no Salmo 6: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está bem próximo, está conosco. O Senhor é um Deus presente. E o Senhor sabe o que vai no mais profundo do nosso ser. Tu conheces as intenções dos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, as nossas aflições. E sabemos também, ó Deus, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. O Senhor é o maior interessado no bem-estar do teu povo. E é por isso que nós te clamamos nesse momento. Livra-nos, ó Deus, do laço do passarinheiro. Livra-nos do mal, da enfermidade, do engano, Senhor. Que o teu Espírito possa trabalhar nos nossos corações de uma forma poderosa, mudando, Senhor, os nossos conceitos, fazendo com que nós sejamos quebrantados, sejamos com os espíritos contritos, prontos para te ouvir e para obedecer às tuas instruções, Senhor. Que a tua palavra de fato seja uma lâmpada para nós, que ela possa iluminar os nossos caminhos, possa fazer com que as nossas veredas sejam direitas, e assim nós possamos, além de ser abençoados, possamos abençoar todos aqueles que ainda não privam da tua intimidade, ainda não te conhecem, Senhor. Continua abençoando o teu povo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até quando, Senhor? Nós podemos ver, irmãos, que a vida não é uma caminhada indolor. Nós vivemos num mundo marcado pelo sofrimento. Sofremos pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. Os sofrimentos fazem parte
da nossa jornada. Todos nós sofremos, mas por vezes não sabemos apresentar as nossas aflições diante do Senhor. Perdemos-nos nos labirintos da autocomiseração e dos ressentimentos contra a providência, não sabendo lidar com os problemas que surgem no caminho. No Salmo 6, Davi nos relata, a pedagogia do amor de Deus. Esse salmo é como se fosse um instrutor para nós, para que nós possamos aprender com aquilo que Davi estava passando naquele momento de dor. Ele apresenta as suas queixas, faz seus lamentos e expõe as suas dores diante de Deus. A sua oração não é genérica ou pro forma. Davi fala com sinceridade, com clareza, nomeia as suas dores e suplica a Deus por cura. Até quando, Senhor? O título do salmo informa que o seu autor foi mesmo o rei Davi. Porém, não é possível saber a ocasião exata da vida de Davi em que esse salmo foi escrito. Alguns estudiosos sugerem que talvez tenha sido no contexto da rebelião de Absalão, o seu filho, quando seu filho se revoltou, querendo tomar o reino, e foi morto. E Davi sofreu muito com aquilo. Já outros acreditam que pode ser que Davi escreveu o salmo durante um período em que sofreu uma grave enfermidade. Seja como for, desde cedo na história do cristianismo, esse salmo tem sido classificado como um dos 7 salmos penitenciais. O que vem a ser um salmo penitencial, irmãos? É um salmo de arrependimento ou remorso por erro que se cometeu, por haver ofendido os mandamentos divinos. É um salmo de contrição e é uma metanoia. Metanoia quer dizer uma mudança de direção. Esse salmo faz par com o Salmo 32, 38, 51, 102, 130 e 143, que são salmos penitenciais também. Nós podemos esboçar esse salmo em 2 partes. E eu separei as 2 partes para nós meditarmos agora à noite, nesse momento. A primeira parte é a dor do desespero sendo apresentada diante de Deus, do verso 1 até o verso 7. E a segunda parte é a alegria do livramento, que se encontra nos versos 8 ao verso 10. Começando com a dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. Davi inicia o Salmo 6 derramando a sua alma perante Deus. Ele admite ser merecedor da repreensão de Deus, mas apela para a sua compaixão. Ele diz estar debilitado e com seus ossos abalados e suplica que o Senhor o cure. Nós podemos ver, irmãos, que a Bíblia é clara em mostrar para nós, lá em Tiago, nós temos que um texto, do irmão do Senhor Jesus, quando ele fala que para que nós nos aproximemos de Deus, é necessário que nós creiamos que Ele existe. Só se aproxima de Deus, só se apresenta diante de Deus, só se curva diante de Deus aquele que crê que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Davi mostra muito claramente para nós a confiança, a certeza que ele tinha de que ele seria ouvido e seria atendido por esse Deus. O que nós temos feito durante esses 12 meses já que estamos vivendo de reclusão e de enfermidade no mundo todo, não tem sido mais do que isso, irmãos. Nós temos buscado porque cremos, porque realmente sabemos que Ele é o único que pode mudar a nossa situação.
As pessoas falam em vacina, falam em tudo. Nós sabemos, irmãos, que a vacina é consequência da ação de Deus. Não é uma benesse humana. Não é uma coisa oriunda da inteligência humana. Não. É algo que Deus deu para nós. A inteligência é dada por Deus, é um dom de Deus. Nós fazemos porque Deus permitiu. E essas pessoas, mesmo muitas vezes sendo ímpias, elas estão sendo dirigidas por Deus. Porque nós sabemos que não cai um fio do nosso cabelo, não cai uma folha de uma árvore, se não houver a permissão de Deus. Portanto, é Deus que está agindo. E mesmo nessa grande dificuldade, nesse caos que está havendo no mundo, nós podemos glorificar a Deus, porque sabemos que Ele está agindo. Ele está agindo na história. A coisa não vai ficar assim, porque Ele está movimentando a história. De qualquer forma, na sequência, o salmista deixa claro que a sua alma estava profundamente perturbada. Isso também quer dizer, irmãos, que nós, apesar de sermos crentes fiéis, termos intimidade com Deus, termos um relacionamento com Deus, nós somos humanos. E essas coisas perturbam a nossa alma. Tem o Salmo, né? Acho que é 143, Salmo, não lembro se é o 43 ou o 40, e ele fala assim: porque estás abatida minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu louvarei, Ele é o Senhor, né? Ele vai por aí afora. Então, nós humanos, nós ficamos perturbados, sim. Essas situações que estão fora do nosso controle fazem com que nós fiquemos perturbados. Os irmãos têm visto aí nas reportagens, né? Anteontem eu estava vendo, né? Diz que o que está tendo de problemas psicológicos, né? Psicológicos no mundo, as pessoas estão perturbadas. Mesmo sendo servos fiéis a Deus, nós ficamos preocupados. E isso pode trazer perturbação para nós. Nós não podemos sair por aí arrotando: porque eu sou salvo, ninguém, essa coisa não me pega, eu sou assim um super, né, ser humano, sou servo de Deus não é atingido por isso. Nós somos humanos como todos os outros humanos, irmãos, e sofremos igualmente, né? Essas pessoas sofrem. Nós nós temos o conforto da presença do Senhor e a certeza de que Ele está agindo para mudar toda e qualquer situação. Nesse ponto, né, ele rompe no seu desespero e diz: Senhor, até quando? Ele realmente não aguentava mais continuar naquela situação. Em seguida, ele continua rogando para que Deus lhe dê um livramento. Inclusive, ele usa uma expressão que transmite o sentido do que seu desejo era que Deus o arrancasse daquela situação que lhe causava tanta lamentação. Às vezes, irmãos, as pessoas ficam assim desesperadas a esse ponto, né? O apóstolo Paulo, nós vimos, né, ele falando, né, que ele pediu para que Deus o levasse. E nem tanto Deus falou assim: basta, né? Para ti basta, né? A minha graça te basta. A graça do Senhor, irmãos, é o maior dos prêmios que nós temos, né? Se nós tivermos que permanecer aqui, a graça do Senhor vai nos bastar. O que nós não podemos sair no desespero, né? Como pessoas que não têm um Deus, como pessoas que não têm um ajudador, sair como um ímpio, né? Que desconhece a presença de Deus, né? Em todo momento, o salmista sempre reconhece não ser merecedor do favor divino.
e que qualquer bênção que venha receber não se deve ao seu próprio mérito, mas à graça de Deus. Por isso que ele diz lá no verso 4, salva-me por tua graça. Portanto, a dor do desespero é apresentada diante de Deus, porque ele sabe que só Deus pode resolver a sua situação. Nós, nesse momento, estamos assim também. Nós só podemos recorrer a Deus. Só Ele pode resolver a nossa situação. O segundo ponto que eu alistei, é que a dor do desespero está sendo apresentada diante de Deus. Davi mostra que essa angústia, esse desespero está sendo apresentado. Os irmãos não acham que Deus não sabe o que está acontecendo no nosso coração? Será que Deus não sabia o que estava acontecendo no coração de Davi? O que acontecia com Davi? Sim. Mas é necessário que nós apresentemos diante dele. Quando eu apresento diante de Deus a minha fraqueza, o meu sofrimento, a minha tristeza, eu estou mostrando para Deus e mostrando aos homens que eu sou incapaz, que eu dependo de Deus. De fato, é uma afirmação de fé, irmãos, quando nós fazemos isso. Antes de concluir o Salmo 6, Davi muda o tom do seu discurso de forma surpreendente. Vai do desespero à coragem, do sofrimento à alegria. Obviamente, o motivo dessa mudança radical é a sua confiança inabalável no Senhor. Ele tinha certeza de que o Deus da aliança ouve a oração do seu povo. E é isso que ele quer transmitir para nós hoje à noite, irmãos. O Deus da nossa aliança, ele ouve a nossa oração. Nós não estamos perdendo tempo nos reunindo, irmãos. Nós estamos nos reunindo porque cremos realmente que o nosso Deus vai ouvir a nossa oração, já está ouvindo a nossa oração, e cremos realmente que só Ele pode ouvir a nossa oração. Eu estava vendo uma pessoa espírita falando hoje num canal de TV, dizendo assim, porque nós temos que fazer beneficência agora, porque as almas que estão em sofrimento, elas podem ser abençoadas onde estiverem. Então, uma moça nova, devia ter uns 30 anos. E eu falei, que ignorante, não conhece o nosso Deus. É uma tristeza, irmãos. Está indo para o inferno pensando que está fazendo alguma coisa de maravilhoso. Creio que vai reencarnar depois de uma forma melhor e vai subir, vai ser um espírito mais elevado, tal. Mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele incute isso na cabeça dessas pessoas. Essas pessoas estão desesperadas, vendendo coisa, dando coisa, achando que vão resolver o problema. Não. O problema só será resolvido quando nós colocarmos o joelho no chão e nos prostrarmos diante de Deus e contarmos para Ele o nosso sofrimento, a nossa tristeza, a nossa aflição. Alicerçado na providência de Deus, o salmista glorifica ao Senhor diante de seus inimigos. Provavelmente, os adversários de Davi tinham se vangloriado pensando que ele jamais sairia daquele estado de dor e aflição. Mas, ao pensarem que Davi estava perdido, aquelas pessoas acabaram por desdenhar da própria fidelidade do Senhor. Afinal, Davi era o rei ungido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Era o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, nós fomos ungidos para julgar o mundo. A unção que Deus nos deu
que é a própria presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É algo sobrenatural, é algo que não tem assim, não se pode medir. É algo poderoso. As pessoas muitas vezes olham para nós desdenhando da nossa fé e da nossa crença no Senhor. Eles também serão envergonhados quando o Senhor estiver nos honrando por causa da nossa fidelidade, né? Então o salmista termina o salmo exultante pelo cuidado do Senhor. Repetidamente ele diz: o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Como resultado, os inimigos do rei escolhido do Senhor tiveram de se retirar, perturbados e envergonhados. A igreja do Senhor Jesus também, irmãos, ela vai sair vitoriosa desse momento de tristeza, de aflição. Mesmo tendo perdido muitos dos nossos irmãos, mesmo assim nós somos vitoriosos. Nós não temos desfalecido, nós não temos esmorecido, nós continuamos proclamando a verdade que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Finalizando, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que os sofrimentos não têm a palavra final, pois a misericórdia de Deus é maior que as nossas dores, sejam quais forem. A graça de Deus é poderosa para nos sustentar e nos fazer triunfar sobre as nossas aflições. Abra o seu coração e fale com Deus, expondo como você está. Faz parte do processo da cura e restauração abrir o coração e falar com Deus. Que nós tenhamos ousadia para ir ao Senhor em oração e dizer: cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Que Deus nos abençoe, nos dê consciência, irmãos, de que temos um Deus maravilhoso, poderoso, e que só Ele pode todas as coisas.